Hoje a nossa aula é sobre o PFR, o Plug Flow Reactor, que é o reator tubular. É um reator contínuo, porém, diferentemente do CSTR, que é o reator de mistura perfeita, o PFR tem variação da concentração de ar ao longo do reator. Então, as condições na saída do reator não são as mesmas do interior do reator. Elas mudam ao longo do comprimento do reator tubular. Obviamente, como o A reage formando o produto B, de acordo com nossa reação modelo, a concentração de A vai diminuindo ao longo do comprimento do reator tubular. Então, para fazer o balanço molar, faremos a consideração desse volume de controle, representado por um volume ΔV, e a gente vai fazer o balanço na entrada desse volume de controle e na saída desse volume de controle. O nosso balanço molar sempre é o que entra menos o que sai, mais o que reage, que é igual ao acúmulo, como fizemos para os reatores CSTR batelado. No entanto, como é um reator contínuo que opera em regime estacionário, não há acúmulo dentro do reator, então esse termo é zero. No volume de controle considerado, esse elemento diferencial de volume, o que entra vai ser FA, nesse volume inicial aqui na entrada, que a gente chamou de V, menos FA, que é a vazão molar de A, na saída do volume de controle, então V mais ΔV, representado por esse volume aqui. O que reage nesse volume considerado é sempre a taxa ou a velocidade de reação em relação a A, vezes o volume, que nesse caso é o nosso ΔV. Isso é igual a zero, já que não há acúmulo quando o reator opera em regime estacionário. Essa consideração do acúmulo como sendo zero é feita para todos os reatores contínuos. Se a gente passar o termo que reage para o lado direito da expressão, a gente vai ficar com o que entra menos o que sai, é igual a menos RA ΔV. Passando o ΔV para o outro lado dividindo, a gente vai chegar nessa expressão aqui. Eu vou escrever primeiro esse termo da saída e depois o da entrada. Então, eu vou ter que colocar o sinal negativo. Propositalmente, eu inverti para nossa simplificação da expressão. E eu vou passar o ΔV dividindo. Isso é igual a menos RA. Então, como eu inverti os termos, escrevi primeiro o que sai, FA em V mais ΔV, eu tive que colocar o negativo, já que eu inverti os termos da subtração. Coloquei o negativo aqui na frente, esse termo ficou menos negativo, e esse menos com menos mais, representando o termo na entrada, FA em V. Quando a gente passa o ΔV dividindo para o lado esquerdo da equação, a gente chega numa expressão que pode ser simplificada quando a gente aplica o limite quando ΔV tende a zero. Aplicando o limite quando ΔV tende a zero nessa expressão,
a gente vai obter que isso é a variação de FA, concordam que isso é o que sai, o final, menos o que entra, que é o inicial. Então, o que está entre parênteses é a variação de FA. Como eu tenho um negativo na frente, isso é menos a variação representada pela diferencial, pela derivada de FA pelo volume dV. Isso é igual a menos RA. Se a gente multiplica ambos os lados por menos 1, o sinal some e a gente fica com a equação de projeto para o reator PFR. Se a gente quiser calcular o volume do reator PFR, é só separar as variáveis. Então, a gente escreve DFA, passa o RA dividindo, e o DV para o outro lado. Se a gente integra ambos os lados da equação, a gente chega na forma integral da equação de projeto para o PFR. Então, o volume do reator, V, é igual a essa integral aqui, DFA, pela velocidade de reação em relação ao reagente A. Isso variando de FA0 até FA. Essa é a equação de projeto do PFR. O PBR é um reator muito similar ao PFR, só que ele é recheado com catalisador sólido. Então, a gente tem um reator tubular e ele é recheado com partículas de catalisador sólido. Então, não faz mais sentido a gente escrever que a taxa de velocidade em relação ao reagente A está em mol por litro segundo. A gente vai escrever agora a taxa de reação em função, ao invés do volume de reator em litros, a massa de catalisador em quilo. Então, a nossa taxa de reação estará agora em mol por quilo segundo. O projeto do reator PBR, portanto, é feito em função da massa de catalisador, da massa de material contido no interior desse reator PBR. Então, essa taxa de reação em função da massa de catalisador a gente escreve com um RA' normalmente. Já que ele foi dimensionado pela massa, ao invés de calcular o volume de reator, a gente vai escrever a mesma equação deduzida para o PFR, agora em função da massa W. Então, a equação de projeto é a mesma. A integral de DFA pela taxa ou velocidade de reação, mas esse é o RA', que está em mol por quilograma segundo. Então, ao invés da gente ter o volume de reator, a gente vai ter a massa de catalisador W. Essa é a equação de projeto para o PBR.